estava falando então sobre as hipóteses da violência doméstica, do 129 parágrafo 9º. O seguinte, então não tem muita dificuldade para entender quando eu tenho lesões corporais praticadas contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, tá? Ou relações íntimas de afeto, são a hipótese de namoro, tudo bem? Que esteja acontecendo, ou a relação esteja acontecendo, ou que já seja passada, caso de ex. Bom, o que vai marcar aqui no 129 parágrafo 9º também caracteriza a violência doméstica, essa parte final do 129 parágrafo 9º. Também entende-se como relações domésticas qualquer relação de coabitação e hospitalidade. Então vale a ideia aqui, o que a gente vai trazer de conceito, agora fora das relações de parentesco, as situações em que podem configurar violência no âmbito doméstico, fora das relações de parentesco, coabitação de hospitalidade. Aí a gente vai marcar alguns exemplos, tá bem? Coabitar, senhores, coabitar é habitar o mesmo local, tudo bem? Então são as hipóteses aí de pessoas que convivam sob debaixo do mesmo teto. Tá, mas professor, então vai ser sempre vou ter relação de parentesco? Então não, pensa na ideia aí de que você, estudante, está mora, por exemplo, em uma república com outro estudante, por exemplo, tá bom? Mora com um primo, mora com um tio, tá bem? Mora com um amigo, tá bem? Então, coabitar é morar debaixo do mesmo teto, né? Dividir um imóvel com outra pessoa, fora das relações de parentesco. Tá? O exemplo que eu posso marcar aqui é 2 estudantes. Ainda que não sejam namorados, nada disso, tudo bem? Independente aí da relação, seja homossexual ou não, enfim, ou relação simplesmente de amizade, de dividirem, por exemplo, uma república, um apartamento, que é comum, né? Você então, em tese, aí são relações aí de coabitação, tá? Não precisa ter relação íntima de afeto, né? Basta coabitar o local. Outra hipótese aqui contemplada também no 129, parágrafo 9º, é quando o sujeito prevalece de relações de hospitalidade. O que é entendido aí como relações de hospitalidade? O que é ser hospitaleiro? Essa expressão vem de receber bem as pessoas, né, em sua casa. Então, quando você recebe uma visita, você é hospitaleiro, né? São essas relações de hospitalidade. O exemplo que eu marco com os alunos tá fazendo um churras em casa, chamou os amigos lá para participar dos churras, tudo bem? E em razão disso sobrou lesão corporal para alguém lá, tudo bem? O sujeito então prevalecendo-se qual foi aquela relação entre essas pessoas? Não tem nenhuma delas, eles são amigas, enfim, estava lá, fui a primeira vez na casa do sujeito, que estava então utilizando-se da relação de hospitalidade dele, me recebeu na casa dele, tudo bem, para um churras. Eu tenho então essa hipótese, posso caracterizar então 129 parágrafo 9º mesmo nas relações de envolvendo churras. Toma cuidado, tá bom? Recebimento de hospitalidade. Então o que é entendido pessoa que comparece outro para fazer uma visita, para um jantar, para um almoço, para um café, tudo bem? Para participar de um jogo, de uma brincadeira, são relações aí de hospitalidade, tá bom? De receber a pessoa, da hipótese do anfitrião, tá bom? E por fim, relações domésticas, aí fora das hipóteses de envolvendo essas que eu mencionei, e também fora das hipóteses envolvendo relações de parentesco. Relações domésticas aqui deve ser entendido que se você tiver algum tipo de vínculo com alguém que frequenta a sua residência, o seu local de trabalho, enfim, que tem algum tipo de relação de trabalho, tá bem? Então, relações domésticas podem ser aqui, de forma estendida, patrão e empregado, tá bem? Dentro da residência, dentro do âmbito familiar, você pode então caracterizar aí a hipótese de relação doméstica. Então, praticada a lesão corporal, ferimentos, dentro de todo esse contexto, tá bem? Você pode caracterizar aí a 129 parágrafo 9º, tá bom? Lesões corporais decorrentes de violência doméstica. Veja que é bem ampla, contempla praticamente todas as hipóteses que a gente recebe alguém em casa. Então, professor, qualquer lesão corporal que eu praticar dentro de casa vai ser violência doméstica? Praticamente quase todas elas. A não ser que alguém que você não convidou pule na sua casa, ingresse lá, você saia no soco com o sujeito, aí você não vai ter violência doméstica e sim legítima defesa, tá bom? Mas fora dessas hipóteses, brincadeiras à parte, você vai ter aí lesão corporal praticada dentro do contexto doméstico, sempre que tiver uma dessas relações e são bastante amplas, tá bom? Vale marcar aqui, como já foi dito, mas dada a necessidade, não necessariamente a vítima aqui é mulher,
tá bom? Não é exclusivo de vítima sujeito ativo, sujeito passivo, perdão, especificamente mulher, qualquer pessoa, tá bom? Indo para o parágrafo 10, nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º. Então, diz o parágrafo 10 o seguinte: se eu estiver diante de uma da forma qualificada da lesão corporal, seja do parágrafo 1º, parágrafo 2º ou parágrafo 3º do artigo 129, se as circunstâncias indicadas forem que elas foram praticadas dentro do contexto do parágrafo 9º, dentro do contexto doméstico, eu vou ter então uma causa de aumento de pena de 1/3. Então veja lá, diz aqui o parágrafo 10 é o seguinte: se resultar em razão daquela lesão corporal praticado dentro do contexto doméstico, resultar em razão daquele ferimento, daquelas lesões, qualquer uma das hipóteses do parágrafo 1º, parágrafo 2º ou parágrafo 3º, eu aplico a pena do crime do artigo 129, parágrafo 1º, pena do crime do artigo 129, parágrafo 2º, pena do crime do artigo 129, parágrafo 3º, com a causa de aumento de pena de 1/3. Então, se eu estiver dentro de um contexto doméstico e resultar lá, em razão do ferimento que eu provoquei em outro, perigo de morte, perigo de vida, eu vou ter sempre, então, causa de aumento de pena de 1/3. Então, se eu tiver aliado ao contexto doméstico qualquer resultado lá do 129, parágrafo 1º, 2º ou 3º, eu aplico a pena correspondente do parágrafo 1º, 2º ou 3º, com a causa de aumento de 1/3 previsto no parágrafo 10. Tá bem? Então, violências corporais, que eu posso dizer assim, de forma resumida: as lesões corporais graves, as lesões corporais gravíssimas e a lesão corporal seguida de morte praticadas dentro do contexto doméstico, eu aplico a pena correspondente sempre com a pena aumentada de 1/3. Tá bom? Essa é a determinação do parágrafo 10 do artigo 129. Tá bem? Parágrafo 11, vamos lá. Tá chegando, final. Na hipótese do parágrafo 9º, de novo, então, o parágrafo 11 vem falar sobre a violência doméstica. A pena será aumentada se o crime for praticado contra a pessoa portadora de deficiência. Então, se eu tiver dentro do contexto doméstico também, dentro do parágrafo 9º, eu tiver uma vítima especificamente portadora de deficiência, qualquer que seja essa deficiência, eu terei sempre uma causa de aumento de pena também na proporção aí de 1/3. Então, minha vítima é específica aqui. Fora ser praticada dentro do contexto doméstico, se a minha vítima tem algum tipo de deficiência, qualquer que seja ela, física ou mental, eu vou ter uma causa de aumento de pena também de 1/3. Tá bem? Essa é a determinação então do parágrafo 11 do 129. E por fim, o último parágrafo aí do 129, parágrafo 12, tem a mesma previsão lá do 121, tá bem? Diz lá o parágrafo 12 do artigo 129, se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 a 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena aumentada de 1 a 2/3. Então, esse parágrafo 12 do artigo 129, senhores, tem mesma redação lá do 121, a redação da qualificadora do parágrafo 2º do inciso 7 do artigo 121. Então, 121, parágrafo 2º, inciso 7, contempla a hipótese qualificada do crime de homicídio quando ele é praticado contra uma dessas pessoas, né? Diferentemente do 121, aqui no 129, se eu tenho uma das hipóteses contempladas aqui expressamente previstas, eu tenho no 129 uma causa de aumento de pena. Lá, para o homicídio, a opção do legislador foi qualificar o crime de homicídio, traduzir isso em qualificadora. Então, se a minha vítima é qualquer um dos integrantes das forças policiais previstas lá no parágrafo dos artigos, 142 a 144 da Constituição Federal, são os policiais, tudo bem? Integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica ou das forças policiais, qualquer que seja ela, Polícia Civil, Militar, Federal, Ferroviária Federal. E aqui o tipo penal foi bastante abrangente, inclusive pessoas que integram sistema prisional, né, agentes penitenciários, membros da Força de Segurança Nacional
Se a minha vítima é qualquer uma delas e o crime é praticado em razão dessa profissão deles, dessa atividade deles, eu tenho essa causa de aumento de pena. Vale lembrar que essa causa de aumento de pena também do parágrafo 12 do artigo 129 se aplica seja para a pessoa que ocupa um desses cargos ou seja para parentes dele, né? Houve uma extensão aqui para a nossa vítima. Então, se eu não atinjo de forma direta essas pessoas, mas atinjo esses parentes, quais são, de forma taxativa. Então, cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo até o 3º grau. E em razão dessa ligação com a profissão daqueles agentes que trabalham no sistema de segurança pública, eu tenho então essa causa de aumento de pena. Só então o que é necessário aqui é o seguinte: além de haver uma qualidade especial por parte da vítima, ela estendeu para os parentes dela, né? Pode ser qualquer profissão, então integrante de forças armadas, das polícias, qualquer que seja ela, integrantes do sistema prisional são os agentes penitenciários ou membros da Força de Segurança Nacional e os parentes delas, desde que esse crime de lesão corporal seja praticado em razão da atividade deles, então eu terei aí essa causa de aumento de pena.